Ô, acorda aí. Você sabia que é possível ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu consegui aí alcançar mais de R$ 1 milhão faturados através da internet. E é isso que eu quero te ensinar a partir de agora. Então clique no link na descrição para você aprender. Libertadores tem a preparação do Flamengo. Até Vulcão tá atrapalhando o Flamengo, hein? E fase, hein? Situação entre o Dome e os jogadores já, né? Começa a dar vários sinais de que não tá. Aliás, é tema da minha coluna do Globo hoje. Nova dificuldade para Dome. Cinzas de vulcão ativo cancelam treino do Flamengo em Guayaquil. Tempo de preparação já não é dos maiores, né? E ainda você tem um treino adiado pelas cinzas de um vulcão. Vai ficando mais complicada a situação. Não tem mais a questão da altitude, né? De um jogo para o outro. O Flamengo agora desceu o morro, Pedrinho, para fazer um jogo contra um time mais fraco também, né? Eu fico tentando quebrar a cabeça porque a gente quer sempre arrumar uma justificativa e um comentário para fazer sobre essa situação. Quando eu fui perguntado se foi um erro contratar o Dome, eu não posso falar isso, mas obviamente assim, se você olhar a conversa, antes da conversa, melhor dizendo, antes da conversa, eu não contrataria. Agora, se você senta para conversar com um cara que entende muito de futebol como é o Dome, que passou 10 anos com o Guardiola, e você ouve ele falar sobre a ideia de jogo dele, você se convence. E ali você sai praticamente com a ideia definida que é aquilo ali que você quer. Ele foi muito mais contratado pela questão de ter sido auxiliar do Guardiola do que propriamente pelo seu trabalho, porque é muito pouco que ele tem. E essa mudança, Barreto, que a gente ainda não percebeu que o futebol hoje é muito tático e a gente briga muito e reluta muito contra isso, a grande diferença é essa, que a gente percebe. Se não fosse tão tático, o Flamengo estaria jogando maravilhosamente bem. Só no talento do jogador, tá sobrando. Esse jogo posicional, que muitos já falam que é ultrapassado, mas eu não gosto de usar essa palavra, eu acho que é muito mais fácil do adversário organizar a marcação contra um jogo posicional. Você tem que olhar muitas peças que você tem. O Everton Ribeiro, por exemplo, ele é um formiguinha, eu já falei isso algumas vezes. Ele é um cara que quer estar perto de você para você tocar a bola, ele quer buscar aqui, ele quer virar o jogo. Como é que você posiciona ele aberto numa ponta e ele vai ter que ficar ali? Porque a gente já tem esse jogo intuitivo natural pela cultura. Tem que participar do jogo. E aí o Everton tem que segurar um minutinho. Fica aí, Everton, que a bola vai chegar aí. Calma que a bola vai chegar. E ele está vendo o jogo rolar, não é parado, tá, Barreto? É se movimentar dentro de um setor. Sim, mas ele está inquieto, né? Ele está inquieto. Ele quer estar onde a bola está. Ele está inquieto. Porque o jogo hoje ele é muito mais funcional, na minha concepção, do que posicional. Então, assim, aí você tem o Arrascaeta, que é um meia de ligação. Você aguenta aí, Arrascaeta, que a bola vai ter que chegar aí, nesse setor. Esses caras vieram de um modelo de jogo completamente diferente. Então, eles saíram de uma zona de conforto, Barreto. E quando você sai da zona de conforto, se você não tiver a cabeça aberta, tem atrito. E eu acho que é isso que está acontecendo. Os caras estavam jogando muito, com muita alegria, que isso é importante, dentro de uma ideia de jogo funcional, em alguns momentos até posicional, mas no decorrer do jogo funcional, e agora muito mais posicionados. E eles não têm característica para isso. Gabigol, apesar de ser de área, é um cara que vem, que se movimenta, que cai na direita, que cai na esquerda. Bruno Henrique, Arrascaeta, você posiciona esses caras. E aí tem um entendimento do jogo que é a questão cognitiva, cara. Para um jogo posicional, ele é muito mais, para mim, muito mais pensado do que um jogo funcional. Agora, Pedrinho, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, relações de trabalho estão mudando em vários ambientes. E no futebol ela parece ser ainda muito vertical, pelo menos na relação de treinador com jogadores. Não tem diálogo, não dá para conversar. Você tem no Flamengo grandes lideranças, você tem jogadores experientes, com passagem pela Europa, né? Em vez de ficar dentro de campo perdido, né? Vendo o outro time te atropelar e tomar de 5-0, porque já aconteceu contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Naquele 3-0, o que chamava a atenção... a gente não pode tirar os méritos do Atlético naquela vitória, não é chegar nesse ponto. Mas chamava a atenção o que parecia ser uma passividade do time do Flamengo, um time perdido, um time deslocado, né? São dois pontos importantes que você tocou. Eu acho que assim, o posicionamento dos atletas, ele tem que ser sempre honesto e ético com o treinador, não ir para a rede social. Se eu tenho algum problema com o treinador, eu resolvo com ele ali, não vou para a rede social, acho isso deslealdade. E a outra, Barreto, é a questão que você falou. O atleta pode até chegar para ele e falar assim, professor, esse modelo não dá. Eu sou um cara que eu não vou aguentar ficar parado, eu tenho que me movimentar. Só que a gente entra numa questão, Barreto, é o seguinte, o Dome, ele só vai aplicar, eu já falei isso algumas vezes, aquilo que ele tem de conteúdo.
Se o conteúdo dele, se a formação dele é em cima de um jogo posicional, ele não sabe nem fazer o processo metodológico de um jogo funcional, se o dele é posicional. Porque o funcional, ele tem um processo de treinamento. E não tem meio termo? Eu acho que os treinadores eles não poderiam ficar presos a um sistema só. Eu acho que eles tinham que ter flexibilidade, ter um jogo posicional, ter um jogo funcional, saber variar dentro do próprio jogo. O Sampaoli até passa muito do ponto nesse critério, mas é isso. Porque senão você fica preso a um sistema e você pega um elenco que não te dá resposta, o que acontece? Você não tem o resultado, você incomoda, os atletas ficam chateados. Eu acho que os treinadores hoje eles têm que abrir um pouco mais o leque de modelo de jogo. Principalmente quando você chega para trabalhar num time que já está montado, né? Exatamente. Você vai chegar e tem carta branca para montar o seu elenco? Exatamente. Né? Aí você começa a procurar jogadores com aquela característica. Até pelo que ele viu dos vídeos, né? Obviamente ele viu muitos jogos do Flamengo e ele sabia muito bem as características, principalmente do time titular. Mas como diz o Pedrinho, né, o Lino, na hora do almoço ali tudo funcionou, né? Parece que o cardápio devia estar bom, né? E aí você pergunta, Domi, mas ó, time é assim, tem jogador... Não, deixa comigo que vai dar certo, vou botar para funcionar. Tem a ver com o sistema de jogo, sim, mas às vezes tem a ver, e o Pedrinho falou sobre isso, Barreto, com a atitude de jogador. A gente, mesmo com questões posicionais relevantes para discutir, mesmo com questões estratégicas, e acho que ele errou na estratégia da altitude, no momento de fazer pressão, no momento de adiantar a defesa dele não é orientada a pressionar, ou pressiona muito mal, está voltando o tempo inteiro. O Flamengo toma gol da entrada da área com 4 jogadores em linha dentro da área, sem ninguém atacar a bola, e se não atacar a bola com o espaçamento que tem, amigo, vai toda hora permitir a oportunidade ao adversário. Mas eu acho que tem muito a ver também com um momento, com desempenho individual. Eu acho que às vezes a gente exagera no Brasil na avaliação do individual. A gente fica demais olhando se o cara está bem, se o cara não está bem, e sem considerar as questões sistêmicas, né? Sem considerar modelo de jogo. Mas acho que no Flamengo, hoje em dia, se você não olhar a fase do Gabigol, ou o momento dele, ou quem sabe a inadaptação dele, um cara do nível dele tinha que se adaptar. Você olha o Gerson, não é mais o mesmo jogador, o Arão está absolutamente aéreo, perdido, o Rodrigo Caio não achou o companheiro dele, o Flamengo não está com o goleiro titular, tá um monte de coisa combinada dando errado e a gente está olhando só para o Domi. E acho que não é só o Domi o problema do Flamengo. Um dos problemas do Flamengo é tomar gol demais, né? É lógico que os 5 da última partida vão ajudar a desequilibrar essa conta, mas os 5 foram tomados. Né? O jeito de marcar está diferente, né, Barreto? Mas mesmo se você olha para o Campeonato Brasileiro, Pedrinho, olha aqui, vamos puxar, gols sofridos, gols contra, o Flamengo tem 13. Se puxar o campeonato, você vai achar o Fluminense também com 13, o Ceará com 16, Corinthians, Atlético Goianiense, Sport, Bragantino e Bahia, que são de zona do rebaixamento, Goiás, quer dizer, o Flamengo está alinhado nesse número com times que estão todos abaixo dele na tabela do Campeonato Brasileiro. É um time que está tomando muito gol. É o tal do espaço que está sendo deixado entre uma linha e outra, que, aliás, apareceu demais, né, no jogo contra o Independente Del Valle. É a marcação que o Flamengo exercia, que a gente fala marcação pós-perda, e, obviamente, os jogadores do meio e da frente do Flamengo deveriam ser os jogadores que mais roubavam bola, porque, rapidamente, quando eles perdiam, eles pressionavam. Agora você fica numa meia pressão, se a gente reparar no jogo contra o Del Valle, o jogador sempre chega atrasado, é que ele toca, não está mais comigo. Tu recebe a bola, Barreto, quando eu estou chegando em você, você já tocou. O teu companheiro já tocou, aí o outro chega, já tocou. A bola não está mais com o adversário. E aí você vai desencaixando e criando esse espaço que você falou entre as linhas. A gente poucas vezes viu uma linha defensiva de 4 do Flamengo tão expostas. Por isso que a gente não via o defeito nem do Mari, nem do Felipe Luiz, porque a gente só via eles construindo. Mesmo sendo zagueiro Mari, a gente só via ele construindo. Poucas vezes a gente viu ele num enfrentamento de mano a mano. E eu sempre falei isso. Eu falei, o Mari está muito bem adaptado porque ele fica muito pouco exposto. Porque a ideia de jogo do Flamengo é construir. Porque se ele pega um treinador que ele sofresse um pouco mais e tivesse mais confronto, a gente ia perceber algumas falhas defensivas do Mari. Porque ele não é um jogador rápido, ele tem dificuldade de giro corporal. Só que como o Flamengo do Jorge Jesus ele era automaticamente um jogo construtivo, que está ali participando a todo momento, ele não ficava exposto. Agora você vê algumas deficiências que são normais, do Felipe Luiz na marcação no mano a mano, do próprio Rodrigo Caio, né, do Gustavo quando joga, porque esses jogadores eles não passam tanto tempo com a bola. Então eles estão muito mais expostos, porque a marcação lá na frente não é tão agressiva,
e automaticamente eles têm um enfrentamento de mano a mano que eles não tinham. E eles correm para trás também, né, Pedrinho? O tempo todo. É uma coisa diferente do Pablo. O Pablo Mari, não. Ele atacava o centro do campo. Os zagueiros do Flamengo, eles conseguiam, pelo sistema de jogo, auxiliar nessa pressão e nessa recuperação de bola. Sobrava pouco espaço para o adversário. É mais fácil correr 10 para frente, né, Lino, do que 20 para trás. Então você perde a bola lá, ele já encostava no homem da frente aqui, ou fazia falta, ou já pegava esse último homem que estava enfrentando ele. Agora, quando perde a bola e você corre para trás, tem muito mais campo e causa uma distância entre as linhas. Muito bem. O que chama atenção, Barreto, uma frase só sobre o Flamengo, é que o Flamengo se tornou uma equipe normal e o Flamengo vai continuar disputando o título brasileiro. É que o Flamengo estava acima da média, estava fora do normal e puxando a fila. De repente, o Flamengo parou de puxar a fila e a gente está estranhando muito isso. O Flamengo está entrando na zona de questionamento que tem o torcedor do Palmeiras com o seu time, né? O time dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Muito talento sem uma utilização tão acima da média, né? Que deixa o time ultra competitivo. Mas é lógico, tanto um quanto o outro vão brigar lá em cima. Também está sem tempo, né? Ele chegou, não teve tempo para treinar, para mudar uma ideia de jogo, também tem que levar isso em consideração. Sem tempo, todo mundo está, né? Tem isso também. Nós temos imagens da Ilha do Retiro para mostrar para você. Estamos indo para o intervalo aqui no... Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento. Clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.